Olá, povo de Deus! Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro do ano 2022. Amanhã já entraremos no mês de fevereiro do ano 2022. Vamos concluir este mês fazendo a leitura de mais uma porção da Bíblia Sagrada na versão da Bíblia de Jerusalém. Estamos falando, orientados pelo Espírito Santo, sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, onde ele está tratando acerca dos dons espirituais, dons do Espírito Santo. Vamos entrar hoje no capítulo 14, com o tema A Hierarquia dos Dons em Vista do Bem Comum. Vamos ver o que o apóstolo quer ensinar à sua igreja, assim como ensinou aos coríntios, ensinar a nós também com este tema. Leiamos capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 25. Diz assim: Procurai o amor. Entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. E aí ele vai dizer por quê aqui, Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas. Como vos seria útil se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer o que toca a flauta ou a cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vós, se a vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento? Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da assembleia. É por isto que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com efeito, se deres graças apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém? A tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Sem dúvida, a tua unção de graças é valiosa, mas o outro não se edifica.
Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós, mas numa assembleia prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Está escrito na lei: falarei a esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não me escutarão, diz o Senhor. Por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos? Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Então aqui, nesta longa leitura, foram 25 versículos, a hierarquia dos dons na busca do bem comum. Paulo diz da importância do falar em línguas, sim, a pessoa que fala em línguas edifica-se a si mesmo, pois fala com Deus em mistérios. Se houver interpretação dessas línguas, aí a comunidade será edificada. Daí, portanto, ele valorizar a profecia, que é o ensino, que é a ministração, que é a apresentação da palavra de Deus. Esta profecia, por excelência, edifica a todo o corpo de Cristo. Que você seja abençoado nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro. Eu, pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, da Igreja Cristã de Nova Vida, em Nova Iguaçu, na cidade de Belém do Pará. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.